Olá, amados irmãos, eu sou o pastor Anchieta Carvalho e este é o programa Velai Comigo, onde todas as manhãs nós oraremos juntos os Salmos. Que privilégio é para mim poder me unir a vocês para nos derramarmos na presença de Deus. Hoje estaremos orando o Salmo 12 e este Salmo, eu creio, falará profundamente ao seu coração. Quando eu meditei neste Salmo, Deus falou ao meu coração e eu vi as circunstâncias do mundo em que vivemos. Parece que esse salmo foi escrito por Davi, mas Davi vivendo nos nossos dias. Eu sei, querido irmão, que você pode estar enfrentando problemas agora. Pode ser que você esteja angustiado, aflito, e eu vou fazer a leitura deste salmo. E eu espero muito em Deus que você feche os seus olhos com reverência, com temor. Você ouça a leitura que farei, ou se você tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Mas abra o seu coração e deixa cada palavra entrar como bálsamo, porque eu creio, a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus operacionaliza em nós todo o seu querer. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 12. Acompanhe a leitura que farei. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns para os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios dos bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem com a língua, prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Oh, amado irmão, eu não sei se você percebeu que a leitura deste salmo parece que Davi estava aqui, em nossos dias. Davi vai falar como os homens falam falsamente, como o número de pessoas que estão distantes de Deus e têm um comportamento que serve para ferir outros, falam de forma soberba, falam com lábios bajuladores, enganosos, falam soberbamente. E é por isso que este salmo ele inicia com um clamor feito pelo rei Davi. Oh, amado irmão, não importa qual seja a aflição que agora está no seu coração, a aflição que está batendo a porta da sua casa, não importa qual seja, eu creio que o Deus de Davi é o nosso Deus, e que como ele orou pedindo socorro, Senhor, nós também podemos fazê-lo. Por isso, o verso 1, eu quero que você guarde no seu coração. Este é o tema que eu quero deixar para você, este versículo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Essa é uma realidade em nossos dias. Quantas vezes nos relacionamos com pessoas e abrimos o coração em um relacionamento sincero e quando olhamos, já estamos sendo ludibriados ou estamos sendo caluniados ou falando de forma mentirosa a nosso respeito, falando soberbamente. Oh, amados irmãos, eu não sei se você está enfrentando isso, ou se já enfrentou um dia, mas eu creio que a palavra do Senhor não é assim, o nosso Deus não é assim, e nós, crentes, servos de Jesus Cristo, também não podemos ser assim. E é por isso que eu me uno a você agora, para orarmos, porque essa arma é poderosa, gente. Essa arma é mais poderosa do que a língua do ímpio.
Essa arma é mais poderosa do que a calúnia daquele que se levanta contra nós, daquele que pode estar se levantando contra você no trabalho, na sua família. Pode ser que você esteja enfrentando um tipo de problema assim, mas confie no Senhor. Saiba que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. A certeza que temos que as lutas, por maiores que sejam, maiores do que nós, elas não podem, jamais poderão fazer com que nós nos prostremos e nós sejamos derrotados. Parece às vezes que no meio da luta nós não temos o amparo de Deus, mas isso reflete muito a nossa fragilidade e não a fidelidade de Deus, porque no tempo certo a fidelidade dele se manifesta sempre. Por isso você pode clamar: socorro, Senhor. Como Davi clamou: socorro, Senhor. A fidelidade de Deus está presente quando os homens agem falsamente conosco. Deus é fiel, amados irmãos. Deus é fiel e essa é a nossa segurança, esta é a razão da nossa alegria, este é o motivo de nós estarmos de pé, a certeza de que Ele é fiel. Ainda que desapareçam os fiéis, ainda que os homens tornem atrás e se voltem para serem língua inflamada pelo inferno, mas Davi vai iniciar este salmo de forma tão profunda. Ele clama angustiado: salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Pois a fidelidade e a piedade parecem ter desaparecido da terra, meu Deus. Vivemos tempos parecidos, não é verdade? Em um mundo saturado e de discursos vazios, muitas vezes, de bajulações, de vida dupla, fala uma coisa pela frente, outra pelas costas. O salmista vai denunciar a corrupção dessas palavras humanas. Falam com falsidade, diz o verso 2, uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Às vezes um faz elogio ao outro, mas pelas costas está um ferindo o outro. Oh, amados irmãos, Davi reconhece isso, mas ele faz um lamento. Existe uma realidade, sim, o ser humano está depravado no seu pecado, o homem é um ser mau, mas todas as áreas da vida do homem, apesar de serem corrompidas pelo pecado, inclusive a sua fala, as palavras criadas por Deus para a verdade, para a edificação, tornaram-se armas de engano na boca deles, armas de destruição na boca deles, mas na boca dos crentes é arma de bênção. Dizem os ímpios com arrogância que o Senhor não tem poder para calá-los. Contudo, o coração do Salmo está exatamente nesse contraste. Deus fala de um modo diferente. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em um forno de barro, purificada 7 vezes. E a prata purificada é como a palavra de Deus, palavra pura. Enquanto as palavras dos homens são corruptas, as palavras de Deus são palavras puras, infalíveis, imutáveis, santas, que revigoram a nossa alma. Esta é uma afirmação vital para a nossa fé. A suficiência da autoridade, da perfeição da palavra de Deus. Confie nesta palavra. Em um mundo onde a verdade está distorcida, amados, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que sobre ela estamos firmados. É nessa palavra que Davi se refugiava. Ele disse: Senhor, tu os guardarás desta geração, os livrarás para sempre. O Senhor é fiel para preservar o seu povo, mesmo quando os ímpios parecem dominar com a mentira, e ele espalha a mentira como praga, mas o Senhor é fiel e nos escondemos nele. E a palavra do Senhor é como prata refinada 7 vezes. Este salmo nos chama, amados irmãos, a discernir entre a voz do mundo e a voz de Deus. A voz de engano, onde a verdade é relativizada, a mentira já se tornou algo padrão. Precisamos, sim, nós, crentes, firmar os nossos pés na rocha, que é a palavra do Senhor. Nós não podemos seguir pelo mesmo caminho do ímpio, com palavras que não dizem a verdade. Devemos, por isso, examinar o nosso coração e os nossos lábios. Não podemos ser tentados a bajular, a usar de mentiras, mas devemos usar da verdade. Nós somos chamados para vivermos uma vida de santidade, na presença do Deus eterno. E é por isso, o Salmo nos lembra: Deus não está calado. Deus vê, Deus ouve, Deus fala. As suas palavras são puras.
Elas nos sustentam, elas nos corrigem, elas nos salvam e elas guardam o povo de Deus. Eu quero, nesse momento de oração, me unir a você, porque em um mundo tão dominado pela falsidade, nós devemos orar para que o Senhor nos guarde na verdade dele. Que a palavra pura, como prata refinada, seja a nossa luz, seja o nosso guia, seja a nossa esperança. Nós devemos pedir: livra-nos, Senhor, socorre-nos, livra-nos de confiar nas palavras dos homens. E purifica também os nossos lábios, para que falemos com integridade, com justiça, com amor, e não os nossos lábios não sejam como os lábios dos ímpios. Nós devemos refletir a fidelidade de Deus em meio a uma geração corrompida. Por isso pedimos: sustenta-nos, Senhor, com tuas promessas, faz-nos confiar em ti, ó Deus. Mesmo quando a piedade parece desaparecer nesse mundo, tu és o nosso refúgio alto, tu és o nosso Salvador. Oh, meu Deus, eu quero me unir aos meus irmãos agora para pedir: Senhor, precisamos de ti, socorre-nos, livra-nos da língua mentirosa, dos lábios que falam soberbamente, das pessoas, Senhor, que não são verdadeiras, que falam uma coisa pela frente, nos ferem pelas costas. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, porque tu és o nosso refúgio. Não temos quem nos defenda, senão unicamente o Senhor. Em ti está a nossa confiança, tu és o nosso prazer. E ainda que estejamos agora cercados por problemas, ou por homens falsos, por homens mentirosos, pode ser que um desses irmãos agora, que está orando comigo, esteja vivendo isso, Senhor. E eu te peço que tu entres agora com a providência. Haja, ó Deus, poderosamente nos lares, haja nos trabalhos, haja, Senhor, poderosamente no seio da família, sustenta os lares para a glória do teu nome. Pode ser que alguém esteja vivendo momentos difíceis dentro da sua casa, e é por isso eu oro, porque não existe batalha mais difícil do que essas que enfrentamos dentro de casa. Entra com a providência, Senhor, e ajuda o teu povo. Para a tua glória oramos, com a certeza de que a tua palavra, por ela, nosso coração está tranquilo, e é por ela que somos transformados para também refletirmos a tua glória no mundo em que vivemos. E quando formos atender as pessoas, algumas que nos procuram aflitas, desesperançosas, que possamos usar a palavra do Senhor para consolar estes. E oramos assim, Senhor, com a certeza que o Senhor nos ouve. Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando por aqui. E antes de encerrar, eu quero pedir um favor a você. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar as notificações para receber, sempre que postarmos um vídeo novo, você vai receber um anúncio. E compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas você conhece que pode estar cercado agora, que pode estar vivendo um momento de falsidade, em que alguém o caluniou, em alguém falou pelas costas e a pessoa está sofrendo? Eu gostaria que você me ajudasse e propagasse esse vídeo, que mais pessoas sejam consoladas, confortadas, fortalecidas e encontrem em Deus o verdadeiro refúgio, sabendo que o que guia a vida do crente não são as palavras mundanas que o adversário das nossas almas muitas vezes coloca nos lábios daqueles que não temem ao Senhor. Mas aqui está a nossa direção, a nossa segurança, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É nela que nós confiamos, porque o Senhor não fala mentira, a promessa do Senhor é fiel e a presença do Senhor é real. Por isso, eu digo a você que esse dia seja excelente para você, que seja uma segunda-feira abençoada e que você desfrute muito durante todo este dia da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, um forte abraço.